Temos as imagens aí do desembarque há pouco do Tite, com Joaquim Pinto lá e o careca ali é o Gilmar Veloz, que é o empresário do Tite. Avião do Pedro, para uma reunião com o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior. Central da Toca também voando, hein? Ó, nossos Não, mas paparazzis espalhados. isso aí foi paparazzi que enviou pra gente, o Caramujo. Paparazzis espalhados em todos os aeroportos aí, ó. Voando, voando. Achou o homem chegando aí, ele, seu empresário. Aí é aquela coisa, né, gente? Ele, Temos que seu esperar a terno. reunião. É, a sua camisa social que utilizará em tombos às 16 horas de um jogo qualquer no mês de janeiro, mas confere tudo lá na Central da Toca que tem explicadinho lá qual é o status atual da negociação. E vamos lá, começando, inclusive, com esse assunto, né? Com essa questão aí do nosso possível novo treinador e tudo mais. Até para ajudar o pessoal que quer votar na enquete aí, meus amigos. Começa com você essa, Pedro. Quando a gente olha assim para o Adenor, né? Ele é um cara que tem uma grande diferença no trabalho, na forma de condução de trabalho, aspectos táticos, do que era, por exemplo, o Leonardo Jardim, que estava por aqui até ontem. Ô Caramujo, inclusive vi muito isso nas redes sociais, e é uma discordância que eu tenho, respeitando, claro. Não acho que exista essa diferença muito grande entre as duas equipes. O Tite, ele é um treinador que preza muito por equipes equilibradas, né? Ele gosta muito de montar defesas fortes, isso é fato. É um treinador que gosta também desse jogo um pouco mais direto, né? Assim como era o Leonardo Jardim, e é um treinador que tem uma, assim, marcou a carreira do Tite ao longo do tempo, né? Ele aposta muito e projeta muito suas equipes construindo com toques mais curtos, um trabalho um pouco mais conservador. O Tite, respeito quem pensa assim, tá? Mas o Tite não é um treinador retranqueiro, ele é um treinador pragmático, eu diria, né? Mas às vezes a gente leva a palavra pragmático para um sentido muito diferente do que talvez possa ser. Ele é um cara assim que não coloca aqueles times ali, talvez que deem show, que apostem tanto nas individualidades, mas ele é um cara que gosta de equipes coletivamente muito fortes. E eu até chego a falar sobre isso. O Tite, para mim, o melhor trabalho dele, para mim, o time dele mais legal assim de se assistir é o Corinthians de 2015, que era um time extremamente vertical, tinha defesa muito forte, mas que tinha verticalidade o tempo inteiro. Se eu não me engano, tem um gol, acho que contra o Cruzeiro, do Malcom, que é uma jogada que prontamente o Corinthians sai da defesa, acha o atacante lá e o Corinthians marca esse gol. Então, um treinador assim que tem essa. Eu acho que o principal problema do Tite é a questão, e acho que muita gente fica chateado com isso, são as entrevistas. A forma como o Tite dialoga com os torcedores, com os jornalistas. Mas dentro de campo, é um treinador que gosta muito desses times com defesas organizadas, com transições mais rápidas. E uma coisa que eu achava muito legal nos trabalhos do Tite, principalmente na seleção brasileira, era a força que os times do Tite tinham na bola parada. A gente falava muito disso nessa reta final aqui do Cruzeiro, né? E era uma bola parada muito bem trabalhada, tanto também defensivamente. Então, estou curioso para ver aí. Acho que o Tite tem um ponto, um marco na carreira dele aí que deixou ele um pouco perdido, na minha opinião, apesar de ter feito um ciclo legal com a seleção em 2022, que é aquele empate com a Inglaterra, em Wembley. Ali acho que o Tite abandonou algumas convicções bem legais que ele tinha do seu trabalho, e agora vamos torcer aí para que ele possa recuperar, né? A gente não pode pegar, para mim, aquele trabalho dele no Flamengo, porque eu até comentava com o Arthur aqui, é um time um tanto quanto difícil de se trabalhar, não pelo material, mas por tudo o que cerca ali a experiência Flamengo, né?
E não foi só o Tite, outros treinadores aí tiveram dificuldade, mas o Tite, para mim, nessas escolhas que o Cruzeiro tinha opção, a melhor. Ô Pedro, eu estava até conversando com uma pessoa, a pessoa me falando assim, defender é perto do Jardim e para atacar é um time que fica mais com a bola, né? Não essa transição tão rápida assim. É mais ou menos isso, de uma maneira mais simplista aí. Sim, Samuel. Depois de 2000, desse jogo da Inglaterra, ele passa a ser um treinador. Até a galera fala muito, né, que ele embarca na questão do jogo de posição e que aí os times são mais parados, mas ele é um treinador que passa a ser mais conservador com a posse da bola, trabalha essa bola, mas eu acho que esse resumo é perfeito. Defende parecido com o Jardim, ele até varia mais as plataformas defensivas do que o Leonardo Jardim, apesar de que eu gostava muito da plataforma defensiva do Cruzeiro com o Leonardo Jardim, mas ofensivamente ele talvez não seja tão vertical quanto o Leonardo Jardim. A gente estava conversando aqui, eu e o Pedro, a gente estava conversando um pouco antes da live começar, e assim, eu não sei em que momento as pessoas ficaram com essa impressão do Tite ser um treinador retranqueiro. Porque se você for pegar esses trabalhos que a gente citou, e aí vamos puxar de 10 anos para cá, que é esse marco do Corinthians de 2015, que faz um Brasileirão assim, irretocável, mete 3-0 em vários times nesse ano, inclusive no Cruzeiro, estava olhando os resultados aqui, faz um 6-1 no São Paulo, no Campeonato Brasileiro, assim, dando show depois de ser campeão. E a seleção brasileira do Tite, ele pega o ciclo em 2016 com a seleção, assim, totalmente atrapalhada depois do Dunga e tal, um ciclo muito complicado. Ele pega a seleção e já volta a jogar muito bem, já começa a jogar muito bem, manda uma seleção voando para a Copa de 2018. Acaba ali tendo alguns problemas, igual o Pedro citou do jogo contra a Inglaterra, que muda muita coisa para aquela seleção, e em 2018 o Brasil sai para uma Bélgica que, beleza, era mais forte que o Brasil ali naquele momento, mas jogando o jogo. E o ciclo para 2022 é quase que perfeito. Se não for perfeito, perfeito seria com o título, né, da Copa. Mas o ciclo como um todo é de uma excelência muito grande, de uma seleção que passava por cima de qualquer uma aqui na América do Sul e faz uma Copa também muito digna até os últimos 4 minutos do jogo contra a Croácia ali. E contra o Flamengo, igual o Pedro falou, se a gente for tirar o Flamengo como base para tudo, quase ninguém vai servir. Quem vai servir vai ser o Felipe Luiz e o Jorge Jesus, só. Porque o Vitor Pereira, que é um técnico de alto escalão também, teve problemas por lá. O Paulo Souza teve problemas por lá. O Sampaoli teve problemas por lá. O Dorival foi campeão, mas acabou saindo com alguns problemas também no Flamengo. Então tem que entender ali também o que foi o Tite no Flamengo, que ainda assim tinha um aproveitamento bom. Inclusive, nesse gancho aí de últimos trabalhos do Tite, a gente tem uma arte aqui para ilustrar, né, esses últimos trabalhos aí do senhor Adenor. Diga, Samuca. Daqui a pouco a gente vai trazer aí, alguns jogadores já foram comunicados que não terão os vínculos renovados, né? Daqui a pouco a gente traz aí. Baita. Daqui a pouco a gente aborda, então, essas questões de mudanças no plantel. Mas aí os últimos trabalhos do senhor Tite, então, gente, lá no Flamengo, né, de outubro de 2023 até setembro de 2024. Foram 70 jogos, com 41 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, um aproveitamento de 64,7%. É um ótimo aproveitamento, né? É porque a gente, às vezes, esqueceu um pouco disso. O aproveitamento é bom, mas o trabalho não fluiu porque não conquistou grandes títulos, ganhou apenas o Campeonato Carioca. Então, havia ali uma expectativa de algo mais, né? Pela qualidade das peças que ele tinha no Flamengo. Na seleção brasileira, que foi um trabalho longo aí de junho de 16 até dezembro de 2022, 81 jogos, né? Seleção joga pouco, lembremos disso. 61 vitórias, número cabalístico, 13 empates, 7 derrotas, 80,6% de aproveitamento. Ele conquistou uma edição da Copa América, 2019, né? Perdeu outra Copa América e acabou nas 2 Copas do Mundo, caindo nas quartas de final. Já no trabalho do Corinthians, o último, né? Porque ele teve 2 trabalhos no Corinthians ali, ele trabalhou, parou 2013, voltou 2014, né?
Foram 99 jogos, 61 vitórias, 21 empates, 17 derrotas, 68,7% de aproveitamento. Entra nesse trabalho que o Pedro disse que foi o melhor trabalho do Tite, né? Que ele conseguiu fazer um time que defendia muito bem e atacava também, e até conseguiu aproveitar bem alguns jogadores jovens, né? O Malcom, um jogador que surgiu nesse período, por exemplo, era um garoto que foi muito potencializado nesse Corinthians aí. Por esse desempenho aqui, né? Vamos só olhar aqui na base de acima de 60% de aproveitamento. Eu acho que essa é uma das coisas que o Tite pode oferecer para o Cruzeiro. A gente vê que mesmo quando ele não alcançou os objetivos esperados pelo clube, ele teve um aproveitamento muito alto e ele andou perto, né? Ele estava ali numa briga de G4 e tudo mais. Talvez o Tite seria o técnico que possa garantir para o Cruzeiro essa vaga no pódio, como o Leonardo Jardim usava muito essa expressão. Vocês acham que se fosse outro comandante, talvez o Cruzeiro começaria mais do zero? É muito importante para o Cruzeiro, nesse momento, dar continuidade ao processo, né? É uma preocupação que eu tinha acerca da troca de treinador, que, assim, não é por culpa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não está demitindo um treinador, o Leonardo Jardim precisou sair do Cruzeiro por outros motivos que não o futebol em si, e o Cruzeiro precisa continuar a evoluir. Então é estar no pódio, é fazer uma grande Libertadores, é continuar fazendo no ano que vem uma grande campanha em Copa do Brasil, e ele precisa de um comandante que esteja à altura. Não voltar atrás dentro desse processo e começar tudo do zero de novo, mas dar uma sequência. Se você não consegue dar um salto ainda maior para um treinador de um patamar mais elevado do que o Leonardo Jardim, e é que a gente saiba quem seria esse cara, você tem um técnico pelo menos do mesmo nível. Eu concordo muito com isso que o Arthur falou e até vi o Baú postar no Twitter, né? Acho que o Cruzeiro também vai numa certa movimentação pensando em estabilidade. O Tite é um cara com tamanho, talvez, para lidar com essas questões envolvendo expectativa, envolvendo um elenco do Cruzeiro com alguns atletas que têm ganhado bastante destaque. E é um treinador, dentro das opções que a gente tem hoje, talvez mais preparado, mais pronto, eu diria, para encarar essa situação e para trazer isso que você falou, né, Caramujo, que era um desejo do Leonardo Jardim. Claro que se eu pudesse escolher e se eu tivesse o poder de mexer com o destino, eu queria que o Leonardo Jardim permanecesse aqui, porque para mim a chance desse trabalho evoluir ainda mais era muito grande, porque o Leonardo Jardim teria o começo da temporada, teria total autoridade no planejamento ali para dispensar e trazer novas peças, pensando no seu estilo de jogo, mas olhando para o que aconteceu, e o Leonardo Jardim tinha essa situação pessoal e ele precisou de sair, o Cruzeiro atendeu a isso, acho que o Tite, dentre as opções, de novo, era a opção mais adequada. É torcer para que ele consiga repetir um bom trabalho, fazer um bom trabalho, dar sequência a algo positivo. Eu lembro que em outros momentos a gente comentou com questão de outros treinadores, o Tite vai chegar num Cruzeiro, um Cruzeiro muito mais organizado, um Cruzeiro com processos, um Cruzeiro com um departamento de futebol que conta com um profissional muito capacitado, que é o Joaquim Pinto, um Cruzeiro com ideias de jogo presente na mente dos atletas que deram certo. Então acho que o Tite não tem uma terra arrasada, ele não tem que reconstruir nada, ele pode simplesmente tentar dar sequência naquilo, colocando um padrão ou outro que ele julgue necessário, que ele entenda dentro da sua forma de enxergar futebol. Então acho que o caminho do Tite aqui no Cruzeiro não é um caminho complicado. Resta saber o que ele vai buscar aproveitar tanto desse departamento quanto também das ideias de jogo que colocaram esses atletas a fazer o ano que fizeram em 2025.